Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Motivo de muita alegria eu estar gravando esse vídeo para todos vocês, amém? Você que é inscrito, compartilhe, você que não é, se inscreva, amém? Porque você que não se inscreveu ainda, irmão, você não sabe o que você está perdendo. É uma novidade, né, atrás da outra, é uma coisa ótima, né? Melhor que a outra, né? É algo que surpreende, é algo que tira você do chão, é algo que faz você viver o sobrenatural, amém? Porque, irmão, a Bíblia ela é feita para a gente ler, compreender e correr atrás, né, do prejuízo. Porque Deus ele deixou essa bússola que é a Bíblia para nós crescer na graça e no conhecimento. Uma coisa eu falo assim, irmãos, eu estou cheio da graça de Deus. Outra coisa eu estou cheio da graça do Senhor, amém? Uma coisa eu falo assim, irmãos, eu tenho Deus. Outra coisa eu tenho Deus de verdade. Por quê? A pessoa que tem Deus, irmãos, tem a graça de Deus, que é o Espírito Santo, e tem o conhecimento, né? Ela não vai titubear, ela não vai se deslizar, né? Ela não vai escorregar, amém? Ninguém é perfeito, irmão. Mas se a gente tentar um pouco, a gente consegue. Porque o próprio Jesus, né? O próprio Deus, ele falou assim, Abraão, seja perfeito. Então, irmão, tem como a gente ser perfeito se a gente buscar a perfeição. Quer dizer que você é perfeito, irmão. Quer dizer que você está correndo atrás da perfeição. Você está fazendo o impossível. Possível e impossível, amém? Porque o foco é você correr atrás, o foco é você tentar, o foco é você não desistir. Porque falar que é e não prosseguir, irmão, é a mesma coisa que você, né, dar um tiro, né, no escuro. Agora não, quando você vai com certeza que você crê em Deus de verdade, você é um ramo que está ligado em Deus, porque o próprio Jesus diz em São João 15, né, São João 15, irmão, diz que Jesus é a videira verdadeira e nós é os ramos, né? E com ele a gente vai dar muitos frutos. Sem ele nada a gente pode fazer. Oh, glória a Deus! Aí já diz que ele tem que estar no negócio, ele tem que estar no controle. Amém? Uma coisa é você tem Deus, outra coisa eu tenho de verdade. Porque se eu tiver Deus eu vou até o fim. Se eu não tiver, eu vou deslizar e vou procurar alguém para ser vítima. Quantas pessoas você encontrou aí e disse que saiu por ele e por ela? Não. Quando o Senhor falar, aprendei e fugir de mim, que está escrito ali no livro de São Mateus, capítulo número 11, 28, 29 e 30, e vai aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém? Se você for prosseguindo, o verso 28, 29 e 30 vai dizer assim: o meu fardo é leve, meu jugo é suave. E só na minha presença você vai encontrar descanso, você vai ter aconchego, você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter a diretriz, você vai ter começo, meio e fim. Você vai ter resultado. Amém? Uma coisa é você sonhar, outra coisa é você, né, ver a realidade. Vai ficar que nem João. Achei que era um sonho, mas era a realidade. Santo de Israel. Então o Senhor quer que você vive o sobrenatural. O Senhor quer que você vive realidade. Amém? Por isso que ele fala assim, irmão, no livro de Isaías 40, verso 31. Os que esperam no Senhor correrão e não se cansarão, como águias voarão, né? Não se cansarão. Vai correr, irmão, não vai se fatigar. Porque você espera. Porque o jovem cansa, porque ele corre. Mas o que espera no Senhor, irmão, ele vai até o final. Ele vai até o final. Porque ele espera no Senhor. Você está esperando em quem? Ou está procurando uma vítima para você descontar, para você colocar a culpa? Irmão, se eu falo que espera no Senhor, se você espera no Senhor, você vai fazer o que Ele te mandou e vai esperar nele. E não vai rejeitar a oportunidade, porque a oportunidade, irmão, não é tanto, né? A oportunidade não é para sempre. Não é tanto assim que você, opa, eu tenho de sobra. A oportunidade não é de sobra, irmão, é só para você. Eu tenho plano de sobra. Não, não é assim, irmão. A oportunidade é única. Você perdeu, perdeu. Amém? Pode vir uma, irmão, mas não é que nem aquela. Pode ser melhor, mas pode ser pior. Amém? Aí se você reclamar, vai vir o Senhor vai dizer assim, mas por que você não veio a hora que eu te chamei? Amém? Era para você deixou passar. Então agora eu vou te provar de novo para você chegar. Se eu ver que você merece, eu vou te dar. Aleluia. Então se você está esperando algo do Senhor, tenha certeza que o Senhor está confirmando a vitória hoje na tua vida. Santo de Israel. Então nesse momento, irmão, põe a mão no seu coração e fala, Senhor, eu creio nessas palavras. Eu creio que ela vai viver na minha vida. Eu creio que o Senhor vai fazer acontecer.
Olha o que diz Tiago, irmão. O Senhor está mandando falar, estou falando, irmão. Tiago, capítulo 4, versículo de número 7, versículo 8, 7, já começa assim, irmão. Sujeitai-vos a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Irmão, você tem que sujeitar a Deus. Resistir o diabo e ele vai fugir de você. Amém? Você tem que enfrentar a realidade. Não é correndo dela, não é colocando a culpa em alguém que você vai chegar lá. É você abraçando a responsabilidade de ir até o final. O Senhor não mandou você parar. Quer ver uma coisa? Ele falou para Daniel, que Daniel também ali no capítulo de número 12, se você observar o verso 13, quando o Senhor fala para ele assim, fechar o livro, né? E descansar e repousar no final do dia, e ir até o fim, o Senhor não mandou ele parar, irmão. Ele mandou ele continuar. Por quê, irmão? Continua, faz só o que o Senhor te mandou. Não faz aquilo que não é para você fazer não, porque senão você vai se arrebentar. Oh, aleluia, glória a Deus. Com isso eu aprendo mais com Deus, irmão. O que é para nós fazer, a gente vai fazer o que não é, irmão. É para Deus fazer. O que é para Deus fazer, irmão? Converter o irmão, se o irmão deixar, é lógico. O que é para o Senhor fazer, irmão? É converter a irmã, se ela deixar. Aleluia. Irmão, o Senhor só vai trabalhar se você abrir o coração. Porque olha o que o Senhor disse, irmão. Se não tiver isso, não acontece, irmão. Você está mandando dizer, eu vou dizer. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o Cordeiro que venceu. Olha, irmão, a Bíblia vai dizer, no livro 2 Crônicas, capítulo de número 7, verso 14, olha que diz, esse povo que se chama pelo meu nome, se jejuar e orar e se converter dos maus caminhos e buscar a minha face, aí sim, eu ouço dos céus a sua oração, perdoa os seus pecados e sara a sua terra. Amém, irmãos? Às vezes você está sangrando e está com o seu coração ferido. Ah, irmão, você não sabe o que eu estou passando. Ah, irmão, você não sabe o que eu estou enfrentando. Não sei mesmo, mas o Senhor sabe. Então, se você deixar Ele trabalhar e fazer o que Ele te mandou, isso vai passar. Aleluia, glória a Deus. Porque vai passar? Porque você colocou nas mãos do Altíssimo, você colocou nas mãos do Mestre. Então, deixa Ele trabalhar. A peleja não é sua. Olha o que Ele disse, irmão. Né? Olha o que Ele disse, irmão. Verso 8 de Tiago. Está mandando para dizer, irmão. Chegai-vos a Deus, que Ele chegará a vós. Ele está mandando você chegar a Deus, amado. Ele está mandando você chegar a Deus, amado. Você chega ao seu patrão, você chega à sua patroa, você chega ao seu noivo, você chega à sua noiva, você chega ao seu tio, ao seu pai, à sua mãe. E Deus é o último plano, irmão. Todos eles, não vou dizer que você não pode chegar até Ele, não pode chegar até ela. Pode sim, mas tudo com permissão de Deus, irmão. Primeiramente a Deus. Ora a Deus, pede confirmação. Se Ele confirmar, irmão, pode ir com tudo, abraçar a causa que Ele vai te abençoar. Se Ele fala, não, espera um pouco, não, ore mais um pouco, não, se prepara mais um pouco, irmão, você pode pôr sua barba de molho, porque não vai acontecer, porque Ele não deu a palavra final, a última palavra é dele. Olha aqui diz no livro de Provérbios, capítulo 21, verso 31, olha aqui diz, o homem se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Bom, se o cavaleiro se prepara para o dia da batalha e a vitória vem do Senhor, irmão, você vai se preparar, irmão. A vitória vai vir do Senhor quando Ele achar que você merece. Quando Ele vem estar preparado, Ele vai te abençoar. Aleluia, glória a Deus. Você vê que o Senhor, Ele abençoa a gente de acordo. Ele está vendo para nós quando a gente merece. Você vê, ali no livro de Lucas capítulo 5, você vai ver que o Senhor chamou para o meio. Se você prosseguir a mensagem, a leitura, você vai ver que o Senhor fez uma promessa para Pedro, mas não aconteceu de um dia para o outro, amém? Tem uma jornada para acontecer, tem uma aprovação, tem um caminho para você andar. Irmão, sem ser provado, o Senhor não vai te abençoar. Todos os livros da Bíblia, se você observar, o Senhor provou Daniel 6 e Ele provou Daniel na cova dos leões. Aleluia, glória a Deus. Davi, ele provou, né, com o gigante. Você não vai ser diferente, eu não vou ser diferente, irmão. Assim sucessivamente, o Senhor vai nos provar. Amém? Então, voltando para o texto, irmão. No livro de Tiago, capítulo 4, quando ele fala, sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo e ele fugirá de vós, o adversário só perde uma batalha se você não desistir, o Senhor vai te abençoar. A pessoa se Jó desistisse, quando a mulher dele se levantou ali em Jó 2,10, não, misericórdia, ele tinha perdido a batalha e não tinha uma história para contar. Você pode ver que Jó começou a peleja ali, né? 1 e 2. Começou o começo da aprovação. E a vitória dele foi lá em Jó 42. Irmão, tem um chão para andar. Aleluia, o Senhor quer te provar.
Se você não for provado por Deus, não adianta. Tudo tem começo, tem meio e fim. Então, quer dizer, ele foi provado e aprovado. Então, você está sendo provado ainda. Você está sendo provado ainda. Deixa o Senhor te aprovar. Busca na madrugada. Busca, irmão, assim que o Senhor te dá a oportunidade. Estou dizendo madrugada, mas se você tem oportunidade à tarde, de manhã, faz também. Importante é ele te ouvir. Porque madrugada, irmão, aí eu gosto de dizer madrugada porque é silencioso, né? A maioria das pessoas está dormindo. A fila é menor, porque é poucas pessoas que se levantam nesse horário para orar. Então a fila é menor, então o Senhor ouve mais. Amém? Mas se você tem possibilidade de ter diálogo com Deus, intimidade com Deus à tarde, né? Ao apontar no meu dia, ali das 5 às 6 horas da manhã, importante é chegar até o trono de Deus. Importante ele aceitar, importante ele receber. Amém? Que ele vai te honrar. Então, voltando para o contexto, irmão, o que eu vejo ali na Bíblia Sagrada, que nem eu estava falando ali do livro de Lucas capítulo 5, e dei uma parada, eu vou voltar nele, irmão. Porque o Senhor faz uma promessa para eles ali no começo do versículo, né? E quase no meio ali, no verso 11, ele, né, chama a pessoa para uma responsabilidade. Ele fala assim, olha, de hoje em diante você não vai trabalhar mais com peixe, você vai pescar almas, você vai ser pescador de almas. Aleluia, glória a Deus. O que me chama a atenção nesse texto, irmão, que ele fala assim, faz o mar alto e joga a rede. Aleluia, glória a Deus, né? No versículo de número, voltando atrás, o 10, o 9 e 8. Você vai prosseguindo assim, você vai ver que na mensagem o Senhor diz assim, faz o mar alto, né? E joga a rede, né? Pro lado direito. Não, cá entre nós. Pedro era pescador. Você acha que ele não jogou para todos os lados? Aleluia! Porque, como se diz o velho ditado, filho de peixe, peixinho é. Então, Pedro conhecia, né, o mar. Mas Jesus conhecia mais que ele. Ou seja, conhece, porque, como ele diz, antes que houvesse dia, que é ali no livro de Isaías 43, 13, né? Ainda que houvesse dia, quer dizer, antes que Pedro conhecesse o dia, o Senhor já conhecia. Porque lá no livro, né, de Gênesis, no princípio, diz que a terra, né, não existia terra, era água e um grande abismo, né, uma grande escuridão enorme, e o Espírito Santo, né, pairava sobre a face das águas, ou seja, no abismo, no meio do nada, e assim ele foi formando. Voltando para o livro de Lucas, né? E ali, irmão, olha a palavra que o Senhor fala para Pedro, joga para o lado direito, lançar a rede, ô glória! Aleluia. O Senhor já mandou você lançar a sua rede? Está pedindo uma resposta para Deus? Aí a resposta. Aleluia, glória a Deus. Irmão, o que me chama a atenção nesse texto, que o Senhor vai dizer assim, faz uma alta, lança a sua rede. Ele lançou a rede, irmão. Mas antes disso, ele questiona e fala bem assim, o importante, irmão, não é você questionar, é você obedecer. O que me chama a atenção é que ele obedeceu. Ele não questionou e não fez, ele obedeceu. Amém? Então ele falou assim, faz o mar alto, lançai a rede. Ele fala assim para o Senhor, mas mestre, tenho trabalhado a noite toda, nada. Já joguei, Senhor, para lá, joguei para lá. Quem sabe você já falou assim para Deus, ô Santo de Israel. Deus, eu já fui para lá, já fui para cá, já fiz isso, já fiz aquilo. O Senhor faz de novo, filho. Mas faz por aqui. O Senhor já te deu essa estratégia. Só você fazer. Pedro jogou a rede, irmão. Para quem não pegar uma tilápia, 2 barcos se encheu. Ele deu sinal. Tinha outros barquinhos, mas ele fez sinal só para as pessoas que estavam com ele, irmão. Não foi para todos. Então a bênção só vai ser para você. Para as pessoas que estão te ajudando. Amém? E aí, irmão? Veio, chegou as pessoas que estavam mais ele, que estavam um pouco distante. Só que ninguém tinha pegado nada até aí. Encheu o barco de Pedro e o barco dos irmãos dele, da família dele que estava ali. E segundo o historiador, o quadro foi a pique, amém? Você crê nessa palavra, irmão? Você crê que Deus está falando com você? Amém? Você crê que você vai enfrentar a batalha? Você crê que Deus está com você? Você crê que Deus ainda conta com você? Você que evangelizava e parou, começa a evangelizar. Você que ia para a igreja e parou, começa a ir de novo. Você que orava na madrugada, você que evangelizava, você que era da intercessão, você que salmodiava, dependendo da sua ferramenta, irmão, só pega ela de volta e deixa Deus trabalhar. Usa ela com cautela, usa ela com sabedoria, que o Senhor vai te honrar, amém? Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, amém?